Carlos Alberto Braga, viu, gente? A gente chama ele mais conhecido por Beto, né? E ele vai falar, então, sobre a força da palavra. Seja bem-vindo, Beto, Jesus o ilumina. Vamos enviar as melhores vibrações. Nós vamos dar um recado, o seguinte, que a palestra dele está também no YouTube. A palestra de hoje vai estar disponibilizada no YouTube durante toda a semana. Então, a palestra vai chamar, o canal chama Gênesis, no YouTube. Quem quiser, então, pegar a palestra também, né, a palestra total, pode acompanhar pelo YouTube. Ele também nós também estamos divulgando aqui no livro dele, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Também tem aqui na livraria. Alguém que quiser conhecer melhor, né? Então pode passar lá e adquirir o livro. Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Carlos Alberto Braga. Seja bem-vindo, Beto, que Jesus o ilumine. Muito obrigado. Vamos respirar fundo. Faz bem. Sinal de vida. Boa noite para todos. Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos envolva. O tema, o poder da palavra, quando nos fora delegado a responsabilidade, eu confesso que me senti motivado, de uma forma bem específica, porque a palavra, o meio de comunicação entre nós, na verdade é um dos veículos mais importantes, portanto, no processo do nosso desenvolvimento. E, naturalmente, nós, buscando o princípio, vamos nos recordar quando Moisés, que bebeu nas fontes do Egito Antigo, deixou registrado logo nos primeiros movimentos do livro Gênesis. E disse Deus: haja luz. Então vamos observar que logo no início vamos encontrar a manifestação do Senhor, dizendo. O início do Evangelho de João começa assim: e o Verbo se fez carne. Jesus, portanto, é o Verbo. Mas toda a manifestação do amor inicia-se por o verbo amar, criar, gerar. A passagem do Mestre entre nós inaugura uma era muito especial, porque a palavra do Senhor é diferenciada de todos os filósofos. Emmanuel, no livro Vozes do Grande Além, organizado pelo nosso saudoso amigo Arnaldo Rocha, com as comunicações psicofônicas nos tempos de Pedro Leopoldo, registra uma página de Emmanuel quando ele assim afirma que desde Hermes do Egito, aquele que trouxe a prisca teologia, depois os outros, Zoroastro, caminhando rápido para Sócrates, Moisés, todos foram grandes filósofos, mas Jesus é a iluminação da sabedoria, é o revestimento de um sentimento sublimado na palavra, é a palavra qualificada. É a palavra que atinge os objetivos do divino, para não dizer que a palavra é divina.
mas também na história de Jesus entre nós, que usou do recurso da palavra. Nós vamos encontrar no Evangelho várias passagens fazendo alusão à autoridade dele. Porque quando ele ensinava com autoridade. Não numa dialética ou num discurso que atende à intelectualidade, mas utilizando de recursos que penetram na intimidade do ser. Porque a palavra, ela é envolvida pelo magnetismo do amor. Mas mesmo assim os homens não compreenderam. Como Allan Kardec traça um perfil muito especial no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que não compreenderam os homens e também deturparam esta palavra, esta mensagem. Simbolicamente, ou a própria história registra, que a consequência disso foi a morte. A morte daquele que veio para ensinar, sem exigir nada, porque representa amor. Amor não exige. Amor é dádiva. E depois de morto, a história também nos ensina que ele ressurge. E ele então vai inaugurar um período que se torna divisor de águas. Porque ele volta do reino dos mortos. Ele volta do Hades. Ele volta para dizer realmente que a morte não existe. Embora a mediunidade e a comunicação, antes de Jesus, acontecia. Mas ele volta de uma forma muito especial. Porque aquele que foi o mestre que falou da vida futura, do mundo espiritual, falou do reino de Deus como um amigo. A sua lição, a sua proposta é aquela condição de que a mensagem seria assimilada no tempo. E para isso o mestre iria acompanhar o discípulo. Mas como, Senhor, se o Senhor vai morrer? Foi uma pergunta muito repetida entre os discípulos. E ele falou, numa adaptação ao texto, ele disse, não se preocupe, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí vocês, todos nós somos espíritas, sabemos que, por exemplo, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele afirmara, mas antes que eu volte, eu enviarei o Consolador, o Espírito, verdade, que vai falar de tudo que eu ensinei, vai dizer muito mais, mas depois eu voltarei e ficarei convosco para sempre. Mas ele sabia que a mente, a consciência dos seus seguidores não estavam entendendo exatamente o que ele dizia. Porque a nossa mente, nós conseguimos perceber de acordo com o nosso alcance. Tanto que, para você ver com mais amplitude, Kardec dá um toque, sobe no monte. Que aí você vai ver mais adiante do que os seus olhos concebem na planície. Mas para subir ao monte é necessário time. www.tempo/misericórdia. Saiu aqui agora. E não foi dos espíritos, não, porque eles não estão tão atualizados como vocês. Que tempo é esse? Reencarnação. Então o que Jesus faz? Ele volta. Mas aí ele vai voltar para aquele povo. E a palavra dele é tão especial que ele se manifesta num culto. Um culto cristão. Depois dessa passagem do túmulo, Emmanuel diz assim:
O Senhor, o primeiro culto cristão depois de tua passagem pelo túmulo, foi a uma reunião dos seus discípulos, junto aos quais ressurgistes do grande além, para dizer para eles: a paz seja convosco. Então a palavra dele era uma palavra que estava sendo usada para pacificar e provar que tudo que ele disse era verdade. Então até agora estou sob o ponto de vista histórico, para contextualizar. E ele se apresenta não só para aquele grupo, depois ele se apresenta para uma multidão. O conhecido fenômeno dos 500 da Galileia. E depois, todos conhecemos que teve o fenômeno da chamada ascensão, onde ele é arrebatado, aquela história toda. Depois ele vai retornar através dos médiuns, através das mensagens que veio confirmando através dos tempos, definindo que os homens ainda não tinham compreendido, e por isso nós continuamos insistindo na deturpação. Veio o Espiritismo. E os Espíritos foram usar da palavra para nos fazer lembrar de Jesus. Então significa que a palavra, o verbo, ele é um veículo espetacular para que a gente ouça os sinais, mas de uma forma muito especial, para que a gente não fique apenas como receptáculos, ouvintes, internautas, espectadores, mas acima de tudo que a gente compreenda o que essa palavra está dizendo. Qual essa impregnação que toca, que mexe, e que a gente sente que ela tem algo a dizer, mas que tudo ainda fica tão misterioso. Será que é porque eu não tenho condições de compreender? E por isso eu tenho que ficar o tempo todo correndo atrás, em busca, compartilhando, abrindo. Afinal de contas, o que essa palavra está dizendo? Então é necessário que a gente compreenda, primeiro, que estas palavras que nos chegam e que vêm do alto, elas visam, primeiro, acolher a todos nós como filhos. Porque a palavra é divina. Então, aqui nós começamos a perceber uma coisa. Que todo o acolhimento, ele, na verdade, é uma expressão de uma palavra chamada bondade, misericórdia, amor. E todas as vezes que nós precisamos, a palavra nos visitou. Sabe por quê? Porque tem um código criptografado em algum lugar. E se você quiser encontrar uma decodificação no Evangelho, por exemplo, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, está registrado assim: pedi e obtereis, buscar e achareis, batei e abri-se usar, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate, a vida responde. Então, todas as vezes que nós pedimos, a luz nos visitou e continuará visitando. Então significa que eu tenho que aprender a pedir. Então a palavra é poderosa. A palavra que vem, a palavra que chega. E no nosso universo mental, porque o todo, Deus, a natureza que foi criada por Ele, ela é toda regida por códigos mentais. Nós estamos dentro da mente divina. Você não é parte de Deus, mas você está mergulhado
no campo mental de Deus. Por isso é que Jesus disse: não vos deixarei órfãos, estarei convosco para sempre. Pedi e obtereis. Ele não está sentado em algum lugar que você vai apertar um botão, ele pega nos meus tempos de ficção científica, ele não está na nave Enterprise, entrando na cabine de teletransporte, aí ele desmaterializa de algum lugar, materializa entre nós, não é? Porque a Tenente Uhura permitiu, o Capitão Kirk mandou, o Spock, não é? Vocês são antigos, hein? Aí ele materializa e, alright, estou aqui, o que precisas? Infantilidade. Nós estamos flutuando dentro do pensamento de Deus. E o interessante é que quando a luz se faz em ti, você está conectado com o próprio pensamento de Deus. Então nós dialogamos com Deus pelo amor. Nós desconectamos, entre aspas, com o egoísmo, com o orgulho. Falaram um dia, teólogos, que religião vem do religar. E que nós precisamos da religião para religar com Deus porque pecamos, comemos uma maçã, somos uma geração decaída. Criou-se um sistema heteronômico de regras, as religiões se materializaram, criaram karma, dharma, culpa, inferno, complicou a vida de todo mundo. E hoje nós vivemos num regime de muita culpa, de muitas ansiedades, de muitos problemas psicológicos, em função desse sistema que te encarcera o tempo todo, da religião, da ciência, das empresas, das famílias. E por isso é que o mundo está um caos, porque todos os sistemas que encarceram estão ruindo, estão demolindo, estão pulverizando. Nós estamos chegando numa era da autonomia moral. O Espiritismo, ele também foi alterado. E muitos aspectos do Espiritismo nos colocam na mesma jaula. Não tenham medo, porque o Espiritismo, na sua teoria essencial, surge de um movimento espetacular que começou com Hermes, lá no Egito, que migrou para a Índia, foi para a Grécia, conspurcado em Roma, mas passou por lá, ficou escondido durante um tempo, mas manifesta-se na Europa com os celtas, os druidas, as tradições antigas, com muitas lutas, apagado, ele renasce com os alquimistas na Idade Média, com as bruxas, com os médiuns, até que os homens despertam para uma realidade que era necessária romper com esse problema. Aí começam a surgir espíritos como Isaac Newton, Galileu Galilei, e vão romper com a igreja. Surge a ciência independente. E nesse movimento brota um ser chamado Jean-Jacques Rousseau, Comênios, mais à frente Emmanuel Kant, até que aparece dentro de um grupamento John Henrique Pestalozzi, que é da mesma escola de Hahnemann, o pai da homeopatia, de Franz Anton Mesmer, o pai do magnetismo animal. Foi nesse ambiente de iluminismo puro, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Esse ambiente favorece para que o espiritualismo racional se estabeleça em Sorbonne, na universidade,
nas escolas formais, aonde se debatia o espiritualismo moral, a teodiceia, a metapsíquica no futuro, a metafísica nos tempos. Foi nesse ambiente acadêmico que nós vamos encontrar um professor de alta envergadura chamado Allan Kardec, que o movimento espírita desconhece. Desconhecemos Allan Kardec, porque nós adulteramos a doutrina de Allan Kardec e fizemos do espiritismo um escopo religioso que encarcera do mesmo jeito. Nós estamos caminhando para um tempo espetacular, que tudo isso está sendo descoberto. Quando Jesus afirma, conheceis a verdade, e a verdade vos liberta, o poder da palavra é espetacular, porém só irradia quando estamos chegando num estágio possível de compreendê-la. Porque o mundo espiritual, que conjugado com os homens, eles vão fomentando o progresso, mas dentro de leis da respeitabilidade. Os espíritos não antecedem, eles aguardam que nós possamos criar um ambiente para sentir a aquisição. Portanto, é um engano afirmar que o espiritismo veio pronto para Allan Kardec do mundo espiritual. Os espíritos foram fomentando e nos aguardando. Por isso que agora eles estão soltando foguete. Eles estão em festa. Porque nós estamos reunidos numa reunião que nesse momento toma um caráter de um debate filosófico. Porque o espiritismo é uma ciência filosófica. Tem consequências religiosas? Tem. Mas qual a religião? Religião dos homens? Religião que Deus premia? Religião que Deus culpa? Portanto, Ele te encarcera, você vai ter que pagar, você vai ter que sofrer. Religião que estabelece poder, aí tem anjo que manda, tem o súdito que obedece. É isso que o espiritismo propõe? Não. Sabe qual que é a religião que o espiritismo discute conosco? Porque o espiritismo não impõe detalhe. Aliás, o espiritismo não é uma proposta que veio disputar espaço com religião nenhuma. Você é católico? Tem alguém católico? Seja um baita católico. Tem alguém aqui que é evangélico? Vai lá, cumpra, siga, abraça a causa, porque senão você vai ser meia boca lá e meia boca aqui. Ah, Casaberto, mas eu não abro mão de lá, mas eu gosto de vir aqui também. All right. Ninguém sabe o seu nome, ninguém perguntou de onde você veio, você não tem que fazer ficha de inscrição, você não tem que pôr nome em lugar nenhum. Então você vai deduzir que o espiritismo, o centro espírita, é um ambiente democrático, aberto, livre. Volta, caso aberto, me explica que religião é essa, porque eu estou me segurando na cadeira. Calma. Jean-Jacques Rousseau um dia teve um sonho. Ele estava cansado, trabalhando as suas questões filosóficas. Então, ele resolve pensar em Deus. E vai refletir sobre as religiões. Vê as contradições. Até que ele chega numa seguinte condição de interpretação que é extraordinária e se tornou a base do espiritismo lá na frente. Sabe qual é a religião que o espiritismo esquadrinha e que Rousseau deduziu lá atrás? É a religião pura e natural. Portanto, é a religião da natureza. O espiritismo estuda as leis da natureza. O espiritismo não debate leis dos homens. E mais, Kardec deixa esculpido numa palestra espetacular no ano de 1868, quando ele vai dizer
que o Espiritismo é uma religião que parte do coração. Porque nós somos regidos por uma lei. Que lei? É uma lei que está esculpida na sua, na minha, na nossa consciência. Quem escreveu essa lei? Você. O seu lado divino, o seu aprendizado, os seus erros, os seus acertos, o desenvolvimento do senso de justiça, lidar com certo e errado. Hermes do Egito Antigo falava da lei de dualidade. Olha que espetacular. Contrastes. Dual. Para você compreender o valor do preto, tem que ter o branco, o vermelho, o amarelo. Você vai encontrar contraste em tudo. Macho, fêmea, homem e mulher, magnetismo e eletricidade. Então, dentro desses princípios que nós podemos falar de polaridade, de gênero, nós podemos dizer de forças contrárias que se completam. Não, o tempo todo nós estamos lidando com esses fenômenos na nossa intimidade e na realidade que vamos nos deparar na vida. Então, existe uma natureza sua, pessoal, íntima, e existe a natureza divina. Tem como discutir lei de gravidade? Só para teorizar. Porque você não vai superar a lei da gravidade, a não ser com inteligência, com conhecimento, com tecnologia, para equipamentos que possam favorecer. Mas a lei de gravidade, ela continua sendo a lei de gravidade. Estão de acordo? Quer ver como que a gente tem algumas dificuldades? Lá no Egito Antigo se discutia uma lei chamada causa e efeito. No Espiritismo a gente fala sobre isso, não falamos? Só que vocês já observaram como que nós falamos da lei de causa e efeito? Matou pela espada, espada atravessada. É assim que funciona. Aquele que comete o pecado vai arder no inferno por causa do pecado. E, na verdade, os contrastes funcionam para que a gente compreenda exatamente a importância das coisas e o valor das escolhas. Você pode, sim, se equivocar. Agora, o grau de responsabilidade dos seus equívocos estará na proporção direta do seu nível de consciência. Fechou? Se você não sabe, como que Deus vai te penalizar do mesmo jeito que Ele vai penalizar um outro que sabe? Seria injusto. Não, Carlos Alberto, mas aí Ele adequa a pena. Tantos anos, tem moratória? Não tem. Então nós vamos começar a compreender um fato. Que os nossos equívocos, quando transgredimos a lei que está dentro da gente, que é indiscutível, que é inviolável. Você sabe muito bem quando você está passando o limite. A vida contribui te dando sinais. Por exemplo, seres que gostam de você podem dizer, né? Abaixa o áudio um pouquinho, está dando retorno. Uma pessoa que gosta de você pode chegar e falar assim, cuidado, não pode? Vocês sabem que no mundo espiritual existe comunidades de espíritos. Olha que legal. Você vai morrer, caso aberto, não, eu vou desencarnar. Tá, tudo bem, você entendeu. Quando você desencarnar, você vai fazer parte dessa comunidade. E você vai continuar gostando de pessoas. Você vai continuar ainda tendo sentimentos. Então aquele ser que ficou, que você tem um carinho todo especial, é natural que você queira ajudar. Aí você vai usar o recurso da palavra para orientar. Só que quem está do lado de cá, grande parte é médium e não sabe que o é, capta a palavra, decodifica, e ela costuma ser conjugada com a manifestação da nossa consciência. Aí eu falei assim, eu estou achando que eu estou exagerando. Só que aí existe um conflito. A palavra vem, bate, desperta, a gente começa a perceber que existe um perigo, mas entra em cena um vilão. Não estava no script. A
palestra ia ser totalmente diferente. Amanhã eu te dou outro retorno. Mas entra em cena um vilão. Sabe qual que é o vilão? A nossa personalidade. A personalidade intelectual. Ela é discursiva. Então costuma a voz do coração falar assim: menos, garoto. Aí vem o capetinho. Vocês são da época que tinha os desenhos de Walt Disney? Eu sou mais antigo. Então vocês lembram, por exemplo, do Pluto? Aí tinha o Pluto. Aí o Pluto, de vez em quando, entrava nos conflitos, aí surgia assim, o Pluto anjo e o Pluto demônio. Vocês lembram dessa batalha? Meu Deus, eu leio o livro dos médiuns, eu lembro do Pluto. Mas que guerra é essa? Aí fica assim, vem pra cá. Não, vem pra cá. E o Pluto fica assim, pra onde que eu vou? Na verdade, o anjo, óbvio, está simbolizando o atendimento espiritual que recebemos o tempo todo dos nossos amigos espirituais, que se conjugam para nos inspirar no bem. Só que quando nós infringimos os limites, e graças a Deus temos as relações com o próximo, porque na relação com o próximo eu estarei observando a demarcação dos meus limites. Certinho? Então, com o próximo já me dá uma dica. Mas quando eu exagero, por exemplo, eu firo um coração, a voz da consciência manifesta. Logo em seguida. Ai, meu Deus, eu exagerei. Aí, como eu falei que tem o discurso do capetinha, que o religioso tradicional logo vai materializar aqui o demônio com o tridente. E numa linguagem mais sofisticada, os espíritos das trevas, as legiões que habitam, ok, estão falando a mesma coisa, porém com adaptações doutrinárias. Mas sob o ponto de vista da realidade, da responsabilidade que o espírita do século XXI está assumindo, que não podemos ser mais os espíritas do século XX, que ficamos o tempo todo transferindo responsabilidade para o umbral, para as falanges trevosas, embora elas existam, devam ser respeitadas. O espírita do século XXI tem que perceber que o conflito está dentro dele. A responsabilidade é dele. E o capetinha que eu falei do Pluto, na verdade, é a persona que é arguta, que é sinuoso. É a personalidade que é sofisticada para nos manter na posição do menor esforço. Então a guerra travada é dentro, não é fora. Jesus não disse que o reino de Deus não está no coração? Então nós podemos subentender que no reino de Deus também tem um reino do coitado, do pobre coitado do diabo. Porque o diabo é espírito, é uma lenda. O que é o diabo? Não interessa. Se ele é um ser, ele é filho de Deus. E o Deus que nós estamos procurando perceber pela obra, porque você não vai conseguir compreender Deus. Certo? Kardec alerta. Querer estudar Deus é entrar no labirinto sem saída. Porque nos falta elemento. Agora, Kardec não falou assim como os dogmas da igreja, das igrejas tradicionais. É um mistério. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que nos falta elemento. Então, se nós queremos buscar uma lógica da existência de Deus, vamos buscar um axioma da própria física. Todo efeito tem uma causa. Toda causa gera um efeito. Isaac Newton chegou nessa conclusão. Se existe um efeito inteligente, significa que há uma causa inteligente. Você é inteligente. Não pode ser fruto de um acaso. Fechou comigo? Vamos combinar? Então,
procurar perceber um pouco da natureza de Deus é a verificar a beleza da vida. A palavra de Jesus é uma palavra que ela é impregnada de energias elétricas específicas e que liberta raios de natureza dinâmica. Sob o ponto de vista nosso como espírito, é importante que avaliemos que nós, espíritos, desenvolvemos um chamado corpo mental. Então não confunda espírito com mente. Não confunda espírito com inteligência. Não confunda espírito com corpo. Embora aqui na Terra a gente se motiva, é namorado com o corpo. Vocês que são mais novos, eu gostaria de anunciar. Cuida do corpo. Mas não fica enganado no espelho, porque vai descer. Não adianta esticar, jogar para cima, porque arria de novo. Por quê? Hermes no Egito, diga-se de passagem, discutia esse assunto, né? Tudo que sobe, desce. É da natureza. Aliás, esse fundamento é espetacular, porque Jesus sobe ao monte e depois ele fala, temos que descer. Mas prepare que tu vai subir de novo. A subida é filosófica. Domingo à noite, reunião, Sheila, casa de bênção, núcleo terapêutico, passes magnéticos. Não é uma tenda curandeira, não é um lugar de promessas vãs. Esperem, reflitam comigo. Porque não é esse o propósito do Grupo Sheila. Grupo Sheila, domingo à noite, oferece para todos nós um ambiente pautado na amizade. Numa amizade que possa nos favorecer um ambiente para discutirmos o sentido da vida. Mas aqui, como as frequências do pensamento, de energias, de fulcro irradiador através de fios positivos do sentimento e do pensamento, produz o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética, regulada pela voz, adequada à necessidade de cada um, para que nós nos sintamos como filhos de Deus e que não estamos no mundo definitivo. A voz afirma que estamos aqui de passagem e que precisamos valorizar cada momento como se não houvesse um amanhã, mas sob o ponto de vista espiritual, porque eu brinquei falando do corpo, mas na verdade eu estou propondo um debate sobre a nossa performance no mundo, que está muito mais objetivada na materialização e na utilidade do que essencialmente deveria ser. Você cuidar da sua alma como um ser imortal. Você se movimenta pela mente e se comunica pela palavra. Qual a palavra que estamos endereçando para o mundo? É uma palavra envolvida por indignação, por cólera, por medo, por desespero, por exigências e tantos. Uma voz que recebe uma sombra vaidosa, ruinosa, ruidosa, ou uma manifestação que se dá pela elaboração amorosa, bondosa, silenciosa, carinhosa. Nós temos que avaliar quais são os frutos. Os frutos que nós estamos oferecendo no mundo. Porque os frutos que tu ofereces, a palavra que tu endereças, na verdade,
fala do que vem do coração. Então, se nós temos dificuldade de avaliar o que está dentro do coração, avalie os frutos que a tua árvore produz. Geralmente somos vítimas, geralmente vivemos num lugar sempre com aquela ideia de que não merecemos, a família não serve, o casamento não deu, sempre não deu, né? Só vai dar quando começa, é assim? Nós trocamos com muita facilidade pessoas, como a gente troca de carro. Isso tudo vai caracterizando, inclusive, uma performance utilitarista. Isso é um ponto para a gente pensar. Quando você foca e desenvolve, e envolve os seus sentimentos naquela ideia que está brotando, observe como o prazo de validade vai depender do nível de investimento. Quando você compra um carro, um exemplo, um objeto de desejo, no início, realizei meu sonho. Quando é um carro zero, hoje em dia está difícil, né? Compra um carro zero, chega em casa para mostrar, né? Aliás, agora nem precisa mais, eu sou tão antigo, né? Porque hoje já tem um selfie lá na loja. Mas antigamente chegava com o carro para mostrar pro bem, para a família. 10 minutos depois, o carro já não é mais 0 quilômetro. Só pelo valor econômico ele já dançou em 15%. Isso acontece também, o indivíduo para o carro, ele olha para o vizinho chega com um carro mais bonito, mais caro. O carro já perdeu o valor também. Quer dizer, somos utilitaristas. Nós não valorizamos as coisas por elas mesmas, da mesma maneira as pessoas. A gente confunde as pedras como se estivéssemos num jogo de xadrez. Enquanto a pessoa nos atende, ela tem valor. Depois não serve, então eu troco. E com isso a gente vai trocamos de pessoas, trocamos de carro, trocamos de roupa, trocamos de religião e continuamos com um vazio por dentro. Busco religiões. Hoje eu estou num banco católico, amanhã protestante, zen budista, acendo incenso. No centro espírita, entrei para o movimento espírita, hoje está no Grupo Sheila, amanhã está no Glacos, depois está lá na FEAC. E eu disse, meu Deus, eu não me encontro. Vai continuar perdido, porque está buscando lá fora o que a palavra reserva na sua intimidade. Começa a trabalhar o eu sou e deixa de lado o eu quero, eu tenho, eu posso. Isso tudo passa, gente. Isso tudo passa. A gente dialoga com os jovens nas mocidades. A gente repete isso. Quando no pique da juventude, a gente pinta as coisas com cores assim espetaculares. A gente transfere sonhos, acredita em tudo, para depois a gente vai caminhando na vida observando que todas essas ilusões elas vão perdendo e só vai ficando aquilo que é real e que muitas vezes nós não insistimos em não observar. E a palavra sempre dizia, não está lá fora, está aqui dentro. São pontos para a gente refletir. A palavra, afirma Emmanuel, vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o foro do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada.
Jesus falou e o Evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da Escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua. Cala. Por quê? Conforme a lei do bem promulgada por Deus, dentro de você, toda palavra que obscureça ou enedói é moeda falsa no tesouro do coração. Moeda falsa no tesouro do coração. Jesus veio nos revelar pelos seus exemplos. A palavra dele é mansuetude, é esclarecimento o tempo todo. É esperança que consola, é fé que arrebata. Quando sofrendo, ele diz: vinde a mim, todos, sem distinção, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ao mesmo tempo, como mestre, ele continua dizendo: mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando, que sou manso, que sou humilde de coração. Aí encontrareis paz. Reflitamos nas palavras que pronunciamos e tentemos sintonizar a nossa mente e a nossa fala com as expressões genuínas do Evangelho. Hoje, à luz do Espiritismo, que define para nós que só seremos felizes verdadeiramente se vivermos a lei de justiça, de amor e de caridade. Todos os males do mundo é porque nós não estamos gravitando em torno dessas leis. É muito simples. Não é porque você está pagando. Nós podemos estar reparando porque descobrimos que cometemos equívocos. Mas Deus não imputa para nós o sofrimento. Somos nós que arregimentamos, somos nós que pedimos. Não o sofrimento no sentido lato da palavra, porque a reencarnação objetiva o nosso progresso. Então é natural que no atual estágio evolucional a gente peça a prova, porque nós passamos numa escola, recebemos uma lição: Senhor, conceda a mim a oportunidade de dar o testemunho se realmente eu aprendi a lição. Você tem que fazer a prova. Então, quando ouvirem, quando lerem o Espiritismo genuíno e não o interpretado por intérpretes dos intérpretes dos intérpretes, com todo respeito ao trabalho genuíno, extraordinário que é feito na divulgação espírita, mas atentem, busquem na fonte e estabeleçam o conhecimento próprio, porque é este que te liberta. Não é o conhecimento que vem pronto dos espíritos, não é isso que eles querem. Conheçam a verdade e se libertem destes fantasmas que são alimentados por nós mesmos. Como a gente fala na roça, é pura bobagem. Que Deus nos abençoe e que a palavra amizade possa vigorar no coração e na boca de todos nós que somos mineiros. Os mineiros estão perdendo
as raízes. Nós estamos nos tornando agora geração de mineiros Nutella. Nós deixamos de ser brasileiros raiz, da cultura verdadeira brasileira, e estamos nos perdendo nessa contracultura que destrói até o bom senso, que dizima a família, que por ideologia só cria debates sangrentos. Isso não é um brasileiro. Esse não é o povo que eu pedi tanto para Jesus, para que ele me permitisse viver com eles. Vamos juntos. Ontem foi o dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Todos nós pedimos para reencarnar no Brasil. Vamos valorizar isto apesar dos homens. Busquemos Jesus, que a escolha é certeira e é definitiva. E é a que te consola, é a que te abençoa, e é a que te trará dignidade e o prêmio da felicidade. E felicidade é a paz. Muito obrigado a todos. Jesus nos abençoe.